massa dos funcionários do setor de diversidade das empresas? Sim. Eu não lembro, ó. Eu acho que era Disney, Netflix e Warner. Posso estar errado. Rolou uma demissão em massa aí nos setores especialmente de diversidade. E aí, obviamente, já fica aquela coisa toda de puta que pariu, quem lacra não lucra, bababá, diversidade, porque setor não dá dinheiro, tal. E assim, vamos falar braba, vamos falar real. Vamos falar real desse, assim. A diversidade, ela... Eu falei, mandei um áudio isso, inclusive, no Telegram, me perguntando sobre isso. Pô, eu acho muito legal quando existe uma iniciativa de diversidade dentro de uma distribuidora. Só que eles fazem isso de uma maneira tão burra. Sabe o que é legal contextualizar, Calão? Porque é importante as pessoas entenderem dos setores hoje de diversidade e como é o processo. A gente já falou algumas outras vezes, mas de forma mais picada, mas hoje em dia, como é que o roteiro de um cara como você escreveu um roteiro, aí ele chega para uma major dessas, aí o que acontece a partir daí? Porque são esses os setores que foram afetados por essas demissões, né? É assim, ó. Alguém tem uma ideia. Você escreve um roteiro, sei lá, eu escrevi um filme. Aí eu posso ter uma produtora ou eu posso não ter uma produtora. Se eu não tiver uma produtora, eu vou ter que procurar uma produtora para me associar. Normalmente os autores, ou diretores, eles têm uma parte de produção aí, uma porcentagem de produtor no projeto, que é menor em relação à produtora major. Então, vamos supor A2 filmes. E a A2 vai tentar fazer a venda desse filme para um parceiro que tem a grana. Se for um streaming, é o famoso dinheiro bom. O streaming vai lá, o dinheiro deles eles pagam em dólar, vale pra caralho aqui no Brasil, bota dinheiro no teu filme e vira um Originals, com o contrato mais leonino do mundo, porque aqui é o único país que não protege propriedade intelectual de produto brasileiro. Os Estados Unidos ali protege todo mundo, tal, não deixa a Netflix virar um leão, um tubarão em cima do produtor nacional. Aqui sim, aqui a Netflix toma de você, literalmente toma tudo de você, se você não... Sim, pouquíssimas pessoas, eles só abrem as pernas pra quem eles precisam. Por exemplo, o Scorsese. Desculpa interromper, por exemplo, nos Estados Unidos tem lei antitrust, que é um negócio que serve para qualquer setor para justamente não deixar que um player domine o mercado. E no Brasil não existe. A gente sabe, tudo no Brasil termina em monopólio, né? É, isso, exatamente. E aí você, beleza, aí você vai lá fazer a tua venda. Quando você faz a venda, você faz um pitching, você defende aquele projeto, etc e tal. E aí o cara vai por grana. Normalmente aqui no Brasil, não vou explicar muito isso a fundo, a gente pode um dia falar só de dinheiro incentivado, lei de incentivo e caralho. Mas normalmente no Brasil se coloca dinheiro que é um dinheiro que os próprios players já recolhem, porque no Brasil eles são taxados por uma lei que chama Condecine, que todo exibidor, todo mundo que trabalha em comunicação recolhe, TV, blá, blá, só não recolhe game no Brasil, que é um erro. Beleza, esse dinheiro vai para um fundo. Aí o que o governo brasileiro faz? Fala, olha, mas se você usar esse dinheiro, eu posso te dar uma isenção fiscal e você usa esse dinheiro para gastar em produção brasileira. Então, por exemplo, a Paramount tá lançando Top Gun, tá fazendo tudo isso. Toda a receita que ele vai fazer sobre a exportação, ele paga uma Condecine. Então, ele usa isso aqui no Brasil, produz filme aqui e ele vira sócio do projeto, vira um coprodutor em 50%. Pois bem, aí, de start, você já começa a ouvir coisas. A representatividade, tem que pôr isso, tem que pôr fulano de tal no projeto, blá, blá. Tem uma banca com todas as minorias. Então, isso mais em streaming. Empresas mais a la Vale do Silício e tal. As distribuidoras maiores entraram nesse caminho meio que por obrigação, mas elas são menos. Agora, por exemplo, uma mesa de roteiro da Netflix, que poderia durar normalmente, sei lá, uma mesa normal ali, você tá falando de um projeto de 6 meses, na mão da Netflix dura 2 anos, porque ele bota índio, preto, branco, amarelo, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo tem que estar na mesa de roteiro. Sim. Todo mundo opina. Eu não preciso nem te falar a merda que isso dá, né? E a partir do momento porque no quesito não é a competência, é a diversidade. Aí aí eles definem, e como o dinheiro deles é infinito, como eles têm muito dinheiro, é que assim, não gostei. Desfaz a mesa do roteiro inteiro. Então, e outra coisa, Calão, a partir do momento que você a tua função é representar o que você deve representar pra eles, por exemplo, se é um índio, você vai ter que representar. O que você vai olhar no roteiro? Você vai ficar procurando só o seu pelo pra botar ali no ovo, né? Então, assim, não é o interesse pelo bom filme e não é a questão de, às vezes, você fazer um filme que estimule diversidade, estimule o que quer que seja. É você alterar um roteiro que tinha uma ideia inicial pra que ele atenda todas aquelas pessoas. A partir daquele momento o filme se perdeu e é por isso que perde qualidade, e é por isso que perde audiência e perde faturamento e que leva à demissão. No final das contas, o dinheiro é
é quem manda, o dinheiro fala mais alto. Às vezes os streamings têm que abrir as pernas pra algumas pessoas porque precisam. Então, por exemplo, um Whindersson da vida, ele pode contratar um diretor medíocre pra fazer o filme dele. Um fulano de tal, ele pode contratar, então assim, um Scorsese, a Netflix pode abrir as pernas e falar, não, beleza, então vamos fazer pra esse filme uma premiere. Vai fazer concessão pro cara. Vai fazer concessão porque ela precisa, ela quer muito aquele... E a Netflix fez um trabalho muito árduo de conseguir ganhar prêmio, porque ninguém... Qual era a única arma que o mercado tinha contra os streaming? Contra os streamings, aliás. Não deixar eles terem acesso a festival. E o festival é uma chancela. Este filme tem um selo de um filme bom. Então assim, se um filme... Tá bom. Se um filme vai pro Oscar, ele tem uma fala, putz, esse filme ganhou o Oscar. Tipo, o que significa aquilo? Na mente, no inconsciente coletivo, ele é um filme bom. Sim. Então, assim, os streams conseguiram penetrar nisso. Tem essa cultura do, porra, eu preciso assistir todos os filmes do Oscar antes da premiação, né? Isso, e assim, eu conheço muita gente que trabalha com os streams lá em Los Angeles e tal. E assim, você senta na mesa de roteiro, é lá, é aqui, você vai ter que ouvir, porque, sabe essas empresas moderninhas do Vale do Silício, que tudo é horizontal, e assim, não tenho nenhum problema aqui, mas você, tipo... A faxineira do escritório do streaming não tem que opinar na porra do filme. A menina que é do marketing não tem que opinar na porra do roteiro do filme. Deixa que ela opine espontaneamente ou, tipo, não de modo forçado, a decisão dela não pode valer o mesmo peso de alguém que tem uma outra patente lá dentro. Porque cinema é hierarquia. Óbvio. Cinema é hierarquia. E qualquer grandalhão do cinema, se, sei lá, o Pasolini tivesse vivo, que talvez flertasse hoje com uma agenda woke, tô citando um cara mais... ou, sei lá... um cara mais à direita, o Clint Eastwood, não sei. Todos eles seriam unânimes em dizer, o cinema é uma arte hierárquica. A arte precisa de organização. A catarse, ela explode e depois ela precisa de ordem. É natural, é o contraponto do dionisíaco, né? Então, assim... Precisa de ordem, precisa de hierarquia. E o que acontece é que você fica numa... Tudo é horizontal, todo mundo pode opinar. E aí isso não vai pra lugar nenhum. Então você tem gente vetando projeto em empresa simplesmente por uma agenda política, por uma militância. E isso é uma bosta. Ô Gabriel, então vamos entrar numa discussão aqui que é parte do que você falou no nosso grupo de Telegram, onde essas discussões estão acontecendo acaloradamente, com áudios de 12, de 10 minutos. A gente envia uns áudios pancada lá no grupo, mano. Bom, acordei, tomei meu pó de Guaraná, fiquei drenado. Impressionado. O cara acordou com 12 minutos, mano. Gostei. Mas uma das coisas que você falou, porque assim, como isso é um negócio que a gente debate muito, e a gente já falava que essa tendência que o cinema tava tomando, que hoje chama-se de cultura woke, até outro dia não existia esse nome, mas a gente falava do fenômeno. Eu batia muito nessa tecla de discussões, não que isso seja nada genial, ao meu ver, era óbvio que em algum momento o dinheiro ia... isso ia esbarrar no dinheiro, o dinheiro ia mandar mais e essas empresas iam recuar. E isso a gente tem um sinal que eu acho que caminha para isso. Tem outros exemplos dessa maneira, mas você falou que você acha que não, né? Você acha que é um recuo estratégico para depois seguir nessa mesma linha. Então, de novo, eu acho que é essencial a diversidade mesmo, porque eu acho o seguinte... Sempre existiram pessoas que ficaram à margem de representatividade. E se você for olhar, essas pessoas dão lucro. Essas pessoas enchem sala de cinema. Então por que elas... Sim, se elas... Mas elas não são vistas, elas não eram lembradas, etc e tal. Então, por exemplo, eu vou citar um case da Netflix aqui pra não ser injusto. Sintonia. Cara, o funk tá em todo lugar hoje. É do TikTok, o funk é mainstream, o funk sempre foi uma... Aí os caras pegaram o funk, pegaram a quebrada, fizeram uma série. Você pode criticar a série, você pode não gostar, você pode achar ruim, bem, não. Mas é uma série pra um público que era carente de séries nesse sentido. Era sempre séries que exigiam uma classe social ou determinado. Assim, por exemplo, o Spike Lee, quando ele lança Malcolm X de 4 horas... Cara, é um puta filmaço. Você pode não gostar do Malcolm X, mas é um filmaço e ele tá ali contando a história de um preto, babá, que é um cara foda e que ele precisava ser lembrado. Então, assim, quando você começa a ter a diversidade que faz sentido e que não é meramente oportunista, porque eu acho assim... Tipo o Green Book, que é um filme extremamente moderno, que trata sobre um tema que é racismo de uma maneira legal pra caralho, sem ser forçada e tal. Tipo... Eu acho
Eu acho que a lacração, que a galera fica usando esse termo, eu odeio esse termo, mas a cultura woke, ela é muito oportunista. Porque assim, no lado da política ela tá querendo voto e modificação da agenda, poder, enfim, de tal um discurso. Ela tem um objetivo político. Tem um objetivo político. No cinema, ela tem um objetivo financeiro, que é... Caralho, eu não posso ser cancelado porque eu tenho que ficar X semanas eu tenho que entregar resultado, eu tenho que falar pro meu chefe lá na Eurásia quanto eu tô faturando aqui no Brasil com Top Gun e tal. Então assim, a preocupação é só em não perder dinheiro e não em simplesmente ser diverso. E eu acho que é diferente porque, cara, quanta mitologia, quanta coisa legal africana tem aí de história pra contar. Sim, e não, sim. Eles ficam pegando história de, sei lá, rainha branca, falando, aí ficam botando... Então, mas aí será que o ponto não é? Será que essas pessoas... Na verdade, não é que essas empresas, e óbvio, jamais vai ser isso, estão abdicando de criar conteúdos de diversidade, mas talvez atacando esses setores que estão criando esses Frankensteins. Pegando filmes que não tinham essa temática e colocando todos aqueles bloquinhos ideológicos, sabe? Eu acho que o mercado nunca sabe o que quer. Eu tenho essa máxima. O produtor nunca sabe o que quer, o mercado não sabe o que quer, até você mostrar, até você ter uma ideia disruptiva. Ninguém sabia que queria filmar com câmera na mão antes do Godard aparecer. Ninguém sabia. E o cara mudou a linguagem do cinema pra sempre, né? O corte rápido, ignorar o eixo, tudo, ele mudou isso. Então assim, os caras estão lá, eles não sabem o que eles querem. Aí eles ouvem lá, eu tenho que ter representatividade. O executivo que é branco, que ganha 50 pau por mês, que mora no Itaim, que entende porra nenhuma daquilo, ele fala, tá bom, se é pra não ser cancelado, se é pra isso, vamos fazer. Entendeu? Porque ele tá querendo entregar resultado. Da mesma maneira que eu acho que tem que se cortar gastos na empresa, porque tem um monte de flop acontecendo, sala de cinema tá decaindo em termos de público. A gente falou isso na última pauta, né? Exato. E aí o cara vai lá e qual o setor que ele tem que cortar? Ele não vai cortar o setor do compliance ou jurídico, ele vai cortar o setor de diversidade, que tem lá um monte de gente que é só simplesmente uma vitrine ideológica do tipo, olha pessoal, eu tenho um preto, um índio e um amarelo contratados. Tá bom, mas foda-se se eles sabem escrever roteiro ou não. Então você não acha que eles estão tirando... Porque eles entendem que o cerne do problema, que um dos problemas da queda de faturamento... Você acha que é só, tipo assim, corte sem ser um corte, tipo assim, não, este setor... Não tem ideologia. Tá atrapalhando o meu faturamento. Não tem ideologia, é só faturamento e todo mundo olhando pra própria cadeira. Executivo de distribuidora pensa na própria cadeira. É igual funcionário público, é igual sindicalista. Ele tá mamando na teta do negócio, ele não sabe pra onde ele vai. Por isso que os produtores levam filmes até os distribuidores, fazem pitchings, apresentam e vendem uma ideia. Se eles soubessem, não precisaria do mercado, não precisaria de escritor, não precisaria de diretor. Então eles não sabem o que eles querem. Eles não sabem. Um belo dia apareceu um cara e falou, eu quero colocar um dragão gigantesco subindo um prédio e matando um gorila. Godzilla? Ninguém pensou, tipo assim, ninguém sabia que aquilo poderia ser vendido. Então assim... Eles estão perdendo dinheiro, eles estão cortando o que não é essencial, eles vão dar uma desculpa que é a desculpa que eu acho que eles vão dar, tipo, não tem nada a ver, estamos... Não tem... Assim, então qual é a desculpa? Eu acho que eles estão demitindo porque eles chegaram no entendimento de que essa política que foi adotada nas empresas está trazendo um dano direto ao faturamento. Acho que eles entendem... Eu acho que não. Eles assim, entendem é uma medida econômica. Que baixou a qualidade dos filmes por causa desses setores estarem alterando o roteiro. Então, justamente para eles pensarem no dinheiro, eles falaram, não, vamos talvez recuar um pouco nesse avanço que a gente deu Mas eu acho que isso não vai diminuir. Fazer as coisas um pouco como elas eram feitas antes, entendeu? Eu acho que isso não vai... O tanto de cultura woke nos filmes não vai diminuir. É mais uma questão de folha de pagamento. Dessas pessoas ocuparem cargos e tal e serem pouco produtivas. Não são os filmes em si. É desonerar a folha, entendeu? Não, eu acho que se é um sintoma que eles perceberam, pensa tudo bem, quanta gente agora tem eles no mundo podem não inteiro. mudar, mas assim, se o faturamento continuar baixando, e eles vão cada vez mais tentar mudar e talvez rever essas coisas. Enfim, pode ser que eu esteja extremamente otimista. Eu acho que você está sendo muito otimista e eu acho que isso tudo tá um saco. Chegou a tal ponto que você vai fazer um filme e você tem que ficar selecionando pessoas com base no que ela tem no meio da perna, ou que ela escolheu de orientação sexual, ou tipo, dane-se, sabe? Tipo, só dane-se. É claro que a gente tem que estar de olho em diversidade, que a gente tem que ter representatividade nos cargos, nas coisas todas, mas, tipo, eu tô fazendo um filme, caralho. Pra mim aquilo é tipo pilotar, tão sério quanto pilotar um avião e não morrer 300 pessoas, entendeu? Então, se for contratar o fotógrafo que sabe
expor na neve sem fotômetro, eu vou escolher esse cara. Agora, se ele for um trans, uma zebra, dane-se pra mim. Dane-se, simplesmente pra mim, dane-se. Pra mim não importa, a mesma coisa. Eu vou preferir que o cara que pilote o avião seja o cara que tem o brevet e não o cara que é trans cis da puta que eu pariu. Certeza que você viu o mesmo quarto que eu vi hoje. Do Rob Schneider? Eu acho que é. Eu vi. Tá não, bom. eu sei, eu inclusive falei disso, eu acho que num áudio que eu tava gravando lá no... Entendi. Porque, cara, não, e é isso, e aí ficou inviável você... Primeiro porque é ruim do ponto de vista econômico você ficar vendendo seus filmes por um streaming que vai lá... Ah, beleza, ele te deu 5 milhões pra fazer o teu filme. Você gastou 3, você embolsou 2, acabou, você nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. Esse negócio vai estar lá, você não sabe quanto performou e tal. Ao passo que um filme pode ter 70 anos num mercado de distribuição mais tradicional. Você pode vender os direitos pra Europa, depois você vende, depois passa na sessão da tarde... Tipo, não sei, eu acho que até esse modelo de streaming tal qual a gente conhece hoje, todo mundo teve que se adaptar, mas eu acho que ele vai ter que ser reinventado, sabe? Tipo... eu acho que assim, a gente tá num início, esse fenômeno todo de streamings, a gente tá só no início, o fenômeno de inteligência artificial, a gente tá só no início. É impossível prever como vai estar daqui, cara, 5 anos, porque se você olha as redes sociais há 5 anos atrás, mudou tudo completamente. O pessoal tá O Barba Quemé. participando hoje, porque assim, esse é o melhor programa, eu tô interessadíssimo, tô assistindo. Ele tá O Barba vai comendo também. participar, é que a gente entrou... O primeiro, o Barba no início da live ele está jantando. Porque como vocês sabem, o sindicato, como um ótimo sindicato que não segue ali A gente não as paga normas, ninguém, o salário a gente dele não tá paga atrasado. ele, a gente paga em vinho e comida, então é isso. Não, e sabe? vamos falar a verdade. Que programa que tá sendo esse aqui? Eu estou assistindo e com muito interesse. É por isso que eu não tô participando muito, eu não tô interferindo Inclusive, muito, galera. Mas eu tô aqui. Sabe o que eu percebi, Barba? A gente começou com 160 pessoas, estamos em 236, então Nossa, assim... cara, sim, audiência aumentou. que programa maravilhoso. Não, Continue, muito vamos legal. continuar. Aliás, muita gente aqui falando Based Calamari, que o Calamari tá aqui, mano. Based sabe? O que é Calamari? base de... Based é tipo meio pistola, assim, meio tipo... Falando não é que eu verdades tô pistola, cara, é inconvenientes. porque eu, assim, eu não trabalho com isso aqui, né? Eu não faço isso da minha vida, eu trabalho no mercado. Exato. E são, ó, primeira vez que eu pisei no set de cinema foi aos 14 anos de idade. Então é muito tempo engolindo isso, sabe? Tipo, é muito não na cara, é muito pitching, é muito projeto negado. Eu, Ale, porra, quantos milhões de projetos negados? É muito... Ninguém quer te dar dinheiro, entendeu? Então é difícil, bicho. É E difícil. outra coisa, tem um negócio que, inclusive a gente tava tendo um papo legal ontem com o Léo, um rapaz que a gente conheceu direito ontem e tal, e ele tava falando sobre isso, sobre começar no cinema, e a gente tava explicando todas essas dificuldades, como o buraco é muito mais embaixo, como o próprio mercado em si, todo mundo acha que é meio patifaria, como todo mundo tem uma visão de cinema... Estão falando que based não é pistola, desculpa. Eu dei um significado muito resumido, assim. Eu acho que se o Calamari souber o significado mesmo, ele vai odiar a palavra. Exato. Pode ser que seja por isso que eu amenizei aqui. Fala aí, based. Não, nem eu sei na complexidade. Based é uma linguagem dos Red Pills. Quando você Isso. joga uma verdade inconveniente pra sociedade, o sistema, Não, mas você é tá por isso sendo que eu tô falando based. que é pistola. Você falou uma verdade de alguma Você jogou uma coisa. Red Pill Tipo, aí. Hablou. você hablou mesmo. Habla e habla. Hablou é mais minha cara. Perdão, te interrompi aí. Não, mas é isso. E a gente tava falando pra ele que... olham o cinema de uma maneira e é um negócio extremamente que necessita de ordem, é um negócio meio militar, tem suas unidades e tal. Então não dá pra você ficar querendo ter decisões completamente horizontais. O cinema, ele precisa ser vertical. Cada um tem ali a sua função e é isso. Você move um saco de areia, você move o saco de areia. Vocês Você não querem mexe mais? no roteiro. Vocês querem mais based aí? Então, Mas vamos fazer o seguinte, você tem mais 6 minutos de Based, que vai dar 9h30, assim, 30 minutos da primeira pauta. Tá, não, eu nem vou me estender muito, só vou falar uma coisa. Por exemplo, na Netflix, eu sei, isso aconteceu em série brasileira, tá? Eu quero. Isso aconteceu em séries brasileiras. Por exemplo, o diretor falou um pouco mais alto com alguém. Quem nunca esteve numa entrevista de emprego e você fez uma cagada, você é um estagiário burro, e você fez uma cagada e alguém falou assim pra você: caralho, mano, que merda que você fez? Isso, normal, isso é normal, isso não é assédio moral. Sabe? Tipo, você pode interpretar como assédio moral. Se você for um puta do mimizento, né? Sim. Mas beleza, isso no set hoje da Netflix é impensável porque chega a advertência pro diretor, que tem que ser a autoridade de máxima, ou seja, que respeito você vai dar pra um estagiário, você vai ter de um estagiário se você ficar tomando pito na Netflix Lógico. cada vez que você fala
um pouco mais alto, você Sim, grita, fala um sim. palavrão. Ali é um... assim, ali não é um consultório médico. As pessoas estão fazendo, via de regra, cinema ali. Então, o espaço pra você ser um pouco mais enfático com algumas coisas, ele é necessário. E se não houvesse assédio moral, não existiria cinema. Não teria Fellini, não teria Bergman, não teria Godard. O Godard que... nossa, o Godard que todas maior parte da gente da woke ama. O Godard era um puta de um assediador moral. Assim, se você fizesse uma cagada do lado do Godard, você ia tomar o esculacho da tua vida. Assim, Hector Babenco aqui no Brasil, um dos maiores cineastas. Eu já vi o Hector Babenco dar um esporro na mulher dele, que era atriz, assim. Ouvi histórias disso, assim, no meio de todo mundo. Assim, eu já tomei esporros homéricos no set de cinema. Na Globo já tomei esporros desse nível. Só que a Globo tá lá e faz parte, talvez, dessa agenda woke. Né? Eu não assisto, mas imagino que ela... Faz, com certeza. Empenhe programas pra isso. A lá Brasil, né? Que tudo que chega no Brasil, ele tem uma certa... dá uma mudadinha. Agora, e o que rola lá dentro, né? E esse bastião da moralidade que não existe lá dentro, entende? Não. Então, assim, eu já tomei muito pito. Muito pito. E pito, assim, de... Se eu fosse processar... Se eu fosse mulher e fosse processar... Talvez fosse um Márcio Smelling a cair. Mano, o cara tá hablando demais. O Renan Barba. Santos no chat falou aqui... que é contra gritar com funcionários. Não vou. Segue o jogo. Segue jogar. Esse é o momento de trocar a pauta. O Megamente tá bem? Manda um abraço aí pro Megamente. Nossa, você viu a cabeça de ovo dele? O Renan tá de cabeça quente, galera.